Durante a sessão do plenário da Câmara em que se iniciou a imposição da reforma tributária de Lula, o deputado Nicolas Ferreira rebateu as alegações dos esquerdistas de que o projeto que será votado está sendo discutido há anos. O deputado explicou que, enquanto a ideia de reforma tributária vem sendo discutida há décadas, o projeto que será votado só foi visto por um grupo de trabalho. Nicolas disse: "Eu quero dizer ao povo brasileiro que é mentira que essa reforma está sendo discutida há 20 anos. Na verdade, ela tem sido desejada há 20 anos. Essa reforma de hoje está sendo discutida há uma semana. Não há relator. Pelo contrário, houve somente um grupo de trabalho em que o presidente desse grupo de trabalho é um petista. Ou seja, você não faz uma reforma nem na sua casa de um dia para outro e eles querem colocar aqui a discussão em um dia e a votação dessa reforma no outro dia." O deputado fez uma lista de pontos problemáticos, como os impactos para os mais pobres, que serão os mais afetados com os aumentos dos preços, e a injustiça na instituição de fundos de desenvolvimento regionais para algumas regiões. O deputado também alertou sobre a criação de novos impostos futuros com base ideológica que afetarão o agronegócio, principal motor da economia do país. Nicolas mencionou ainda as coincidências que ocorreram com a liberação de emendas e denunciou a hipocrisia da esquerda. Ele disse: "Hoje, logo hoje, no dia que vai ser votado isso, nós temos uma liberação de emenda do presidente Lula, que antigamente chamava isso de orçamento secreto, de 2,1 bilhão de reais. Eu te pergunto, Será que tem alguma coisa a ver com a votação da reforma? Será que tem alguma coisa a ver?" O deputado lembrou o quanto parlamentares da extrema esquerda condenaram as emendas, chamando-as de orçamento secreto no governo Bolsonaro e, em especial, na campanha eleitoral, e ironizou: "Todos eles contrários ao então orçamento secreto. Agora já não é mais orçamento secreto, agora é orçamento do bem. Mas graças a Deus, o amor venceu, nós não temos mais problema nenhum." Nicolas concluiu: "No entanto, ninguém disse que esse amor seria sofrido, ninguém disse que esse amor seria doloroso. Quando a cesta básica aumentar, não vai ter impressão digital minha em um projeto que vai trazer mais problemas para o país." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelência. Obrigado, presidente. Eu quero dizer ao povo brasileiro que é mentira que essa reforma está sendo discutida há 20 anos. Na verdade, ela tem sido desejada há 20 anos. Essa reforma de hoje, ela está sendo discutida há uma semana. Não há relator. Pelo contrário, houve somente um grupo de trabalho, onde o presidente desse grupo de trabalho é um petista. Ou seja, você não faz uma reforma nem na sua casa de um dia para o outro, e eles querem colocar aqui a discussão em um dia e a votação dessa reforma no outro dia. E aí eu pergunto para os senhores, o que você e brasileiro vai ser impactado aí com esta reforma? Primeiro, que a Associação Brasileira de Supermercados disseram em uma pesquisa que 60% em média irá aumentar na sua cesta básica. Você, trabalhador que acorda cedo, não vai aumentar lá para o Lula e para a Janja, não. Vai ser para você. E com relação à atual reforma, a gente tem a composição no Conselho Tributário, que é completamente desproporcional, uma vez que você possui aí estados como Minas Gerais, que contribuem 10% para o PIB brasileiro, São Paulo, somente capital, que também contribui 10%, tendo o mesmo peso de outros demais estados. E aí eu te pergunto, tem que ter um fundo de desenvolvimento regional somente para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte? O Sul e o Sudeste fica de lado? Não tem gente pobre lá em Minas Gerais? Não tem pessoas também passando dificuldades também ali no nosso estado? E eu quero dizer aqui, não sou mãe de Ná, não sou futurologista, mas o imposto do pecado será usado por Marina Silva, por ecoterroristas, para poder taxar o agronegócio, para poder acabar com a locomotiva aqui do nosso país. E aí eu tenho aqui, Júlia, por favor, se puder pegar aqueles papéis ali para mim, eu trouxe aqui algumas coincidências. Hoje, logo hoje, no dia que vai ser votado isso, nós temos uma liberação de emenda do presidente Lula, que antigamente chamava isso de orçamento secreto, de 2,1 bilhão de reais. Eu te pergunto, será que tem alguma coisa a ver com a votação da reforma, pastor Marco Feliciano? Será que tem alguma coisa a ver? E dá só uma olhada em quem antes era contrário a esse tipo de emenda. Érica Hilton, que dizia orçamento secreto não. Fabiano Contarato, dizendo que o orçamento secreto é Bolsolão. Olha quem está aqui, se não é ele, Lula, dizendo que o orçamento secreto é excrescência da política brasileira. Sâmia Bonfim, orçamento secreto não. Randolfo também contrário. Felipe Neto também contrário. Pastor da Shopee também contrário. Thalina Petroni também contrário. Jandira Fegali também contrário. O mentiroso Janones também contrário. Simone Tebet também. Gleisi Hoffmann e o mentiroso do Guga Noblar. Todos eles contrários, para concluir, presidente. Todos eles contrários ao então orçamento secreto. Agora já não é mais orçamento secreto. Agora é orçamento do bem. Mas graças a Deus que o amor venceu. E a gente não tem mais problema nenhum. Mas ninguém disse que esse amor seria sofrido. Ninguém disse que esse amor seria doloroso. Porque quando a cesta básica aumentar, não vai ter impressão digital minha num projeto para poder trazer mais pobreza para o nosso país. Obrigado, presidente. Ana Ventura. Obrigada, presidente. Caros colegas, na semana passada, o presidente Lula, numa reunião com a esquerda internacional, falou que a democracia é relativa. E isso assusta qualquer pessoa, porque fez uma relativização da democracia. Então, dá para ver nitidamente que aquela promessa de campanha, né, de fazer um governo democrático para todos, é mentira. O que a gente está vendo é uma teatrocracia. Mentira, isso se chama. Lula falou uma frase que eu vou ler para os senhores. Criamos o Foro de São Paulo porque em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Que coisa assustadora.
chegar ao poder, chegar ao poder, chegar ao poder. Aqui a gente não está falando de democracia, a gente está falando de um projeto de poder. Agora, quando a gente vê governo que apoia Cuba, ditador venezuelano, Nicarágua, e fala de relativização da democracia, assusta. Quando a gente vê que nessa suposta democracia nós temos presos políticos, que é isso que a gente tem aqui hoje. Tem um monte de gente que é preso político, que não tem nada de objetivo, que não tem devido processo legal. Democracia pressupõe Estado de Direito. Democracia não existe quando um poder central muda a lei, burla a lei e cria um monte de regra antidemocrática. Então nós não temos hoje uma democracia no Brasil, nós temos uma ditadura. Ditadura! As liberdades individuais estão ameaçadas. Hoje as pessoas têm medo de falar. A participação política dos políticos está sendo ameaçada porque não há discussão. O voto do eleitor não está sendo respeitado porque parlamentares eleitos são cassados, regras são rasgadas. É uma coisa atrás da outra e tudo assusta. Não há liberdade para falar, não tem peso e contrapeso. E para finalizar, quando você vê que nós temos um orçamento invisível, invisível é porque não tem transparência, operando para definir votação, né? A gente está vendo bilhões e bilhões sendo liberados. Olhem os picos de liberação de vários tipos de orçamento, seja emenda individual, seja emenda de bancada, seja emenda do orçamento executivo. Bilhões e bilhões comprando voto, porque é isso que estão fazendo aqui, comprando voto e comprando apoio. Isto não é democracia, presidente Lula. Não dá para relativizar a democracia. O que a gente está vendo aqui é uma ditadura nojenta, uma ditadura que está a serviço de um projeto de poder. E é contra isso que todos nós devemos lutar. Obrigada, senhor presidente.